Resumo do livro O Poder do Hábito. Problema: você já tentou mudar um hábito e falhou? Seja começar a malhar, parar de fumar ou organizar sua rotina, a maioria das pessoas enfrenta dificuldades em modificar seus comportamentos. A força da rotina e a falta de compreensão sobre como os hábitos se formam podem ser grandes obstáculos para a mudança. O problema da mudança de hábitos em um desafio diário. Por que é tão difícil mudar? A automatização: com o tempo, os hábitos se tornam automáticos, exigindo pouco esforço consciente. Isso os torna difíceis de romper. Conforto: a zona de conforto, por mais que possa parecer limitante, oferece segurança e previsibilidade. Mudar um hábito significa sair dessa zona, o que pode gerar ansiedade. Falta de compreensão: muitas pessoas não entendem como os hábitos se formam e se mantêm, o que dificulta a criação de estratégias eficazes para a mudança. Influências externas: na sociedade, a cultura e as pessoas ao nosso redor exercem uma grande influência sobre nossos hábitos, tornando a mudança ainda mais desafiadora. Exemplos de problemas comuns relacionados a hábitos. Saúde: dificuldade em adotar uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente ou parar de fumar. Produtividade: dificuldade em se concentrar, procrastinar, não conseguir organizar o tempo. Relacionamentos: padrões de comunicação negativos, dificuldade em expressar sentimentos, conflitos recorrentes. Finanças: gastos impulsivos, dificuldade em poupar, dívidas. Em resumo, o problema central é a resistência à mudança, que pode ser causada por fatores internos e externos. Agitação: imagine a frustração de tentar perder peso, mas sempre ceder à tentação de comer um doce. Ou de querer ser mais produtivo, mas não conseguir se concentrar em uma tarefa. A falta de progresso pode ser desmotivadora e gerar sentimentos de impotência. A verdade é que os hábitos são como trilhas na mente, quanto mais você anda por elas, mais profundas elas se tornam. A agitação: um motor da mudança. A agitação, no contexto da mudança de hábitos, é o incômodo, a frustração ou a insatisfação que sentimos em relação a um determinado hábito. É esse desconforto que nos impulsiona a buscar uma alternativa, a desejar uma mudança. Por que a agitação é tão importante? Motivação: a agitação é o combustível que nos impulsiona a sair da zona de conforto e buscar novas soluções. Foco: quando estamos agitados, nossa atenção se concentra no problema, facilitando a identificação de soluções. Urgência: a agitação cria um senso de urgência, nos levando a agir de forma mais rápida e decisiva. Exemplos de agitação em diferentes áreas da vida. Saúde: sentir-se cansado o tempo todo, ter dificuldade em respirar, ver os números na balança subirem. Finanças: ter dívidas que não conseguem ser quitadas, viver de salário em salário, não conseguir realizar seus sonhos. Relacionamentos: sentir-se solitário, ter conflitos constantes com as pessoas próximas, falta de comunicação. Produtividade: não conseguir se concentrar, procrastinar, sentir-se sobrecarregado. A agitação, quando bem direcionada, pode ser um poderoso aliado na mudança de hábitos. Ao invés de tentar suprimi-la, podemos utilizá-la como um sinal de que algo precisa mudar em nossas vidas. Como aumentar a agitação para impulsionar a mudança? Visualize as consequências negativas. Imagine como sua vida seria se você continuasse com os mesmos hábitos. Compare-se com seus objetivos. Qual a distância entre onde você está e onde deseja chegar? Converse com pessoas que já passaram pela mesma situação. Ouvir as experiências de outras pessoas pode te ajudar a entender a importância da mudança. Crie um senso de urgência e estabeleça prazos e metas desafiadoras. Em resumo, a agitação é a força motriz por trás da mudança. Ao entender e utilizar a agitação a seu favor, você estará mais preparado para superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Solução: o poder do hábito oferece um mapa para navegar neste labirinto de comportamentos. O autor, Charles Duhigg, revela o ciclo do hábito, um processo em 3 etapas que explica como os hábitos se formam e se mantêm: a deixa, o gatilho, a rotina, o comportamento em si, e a recompensa. Ao entender esse ciclo, você pode identificar as deixas que desencadeiam seus hábitos, substituir a rotina por um novo comportamento e manter-se motivado com novas recompensas. A solução: a luz no fim do túnel. Após termos explorado a fundo o problema e a agitação que ele gera, é hora de falarmos sobre a parte mais empolgante: a solução. A solução, no contexto da mudança de hábitos, é a nova rotina ou comportamento que substituirá o antigo hábito indesejado. O que é uma boa solução? Uma boa solução deve ser alcançável. A nova rotina deve ser realista e possível de ser implementada. Relevante: a solução deve resolver o problema de forma eficaz e duradoura.
Recompensadora, e a nova rotina deve oferecer algum tipo de recompensa, seja ela interna, a sentimento de realização, ou externa, a um prêmio. Como encontrar a solução ideal? Pense em pequenas mudanças e muitas vezes, grandes mudanças podem parecer intimidantes. Comece com pequenas ações que te levarão ao seu objetivo final. Seja específico e defina claramente qual será a sua nova rotina. Crie um plano, organize um plano de ação com prazos e metas. Encontre um parceiro, e ter alguém para te acompanhar na jornada pode te ajudar a manter a motivação. Celebre suas conquistas e reconhecer seus progressos, mesmo que sejam pequenos, é fundamental para manter o ânimo. O papel do livro, O Poder do Hábito, na solução. O livro oferece ferramentas e estratégias para criar novas rotinas e superar os obstáculos que surgem no caminho. Ao entender o ciclo do hábito, você pode identificar as deixas que desencadeiam seus hábitos antigos e substituí-las por novas deixas que levarão ao novo comportamento. Exemplo de solução para o hábito de comer doces. Problema em comer doces em excesso. Agitação em sentir-se culpado após comer doces, ganhar peso, ter problemas de saúde. Solução em substituir os doces por frutas, preparar lanches saudáveis com antecedência e evitar comprar alimentos processados. Em resumo, a solução é a chave para transformar a agitação em resultados positivos. Ao encontrar uma solução eficaz e implementá-la de forma consistente, você estará mais perto de alcançar seus objetivos e de ter uma vida mais feliz e saudável. No primeiro capítulo de O Poder do Hábito, são apresentados vários exemplos práticos que ilustram como os hábitos funcionam e sua influência em diferentes contextos. Aqui estão alguns dos principais exemplos mencionados. Capítulo sobre a Starbucks e o método Latte, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, explora como os hábitos moldam nossas vidas e como podemos utilizá-los para alcançar nossos objetivos. Um dos capítulos mais interessantes do livro dedica-se a analisar como a Starbucks, uma das maiores redes de cafeterias do mundo, utiliza o poder dos hábitos para criar uma experiência única para seus clientes. O método Latte é uma receita para um atendimento excepcional. A Starbucks, reconhecida por seu café de alta qualidade e atmosfera acolhedora, desenvolveu um método específico para treinar seus funcionários a lidar com as mais diversas situações, especialmente as desafiadoras, como clientes insatisfeitos. Esse método é chamado de Latte. Listen, ao ouvir o primeiro passo é ouvir atentamente o cliente, sem interromper e demonstrando empatia. É fundamental entender o que o cliente está sentindo e qual é o problema. Acknowledge, a reconhecer em seguida, o funcionário deve reconhecer os sentimentos do cliente. Frases como "eu entendo como você se sente" ou "sinto muito que isso tenha acontecido" demonstram que a Starbucks se importa com a experiência do cliente. Take action, a tomar ação após ouvir e reconhecer os sentimentos do cliente, o funcionário deve tomar uma ação para resolver o problema. Isso pode envolver oferecer um novo produto, um desconto ou simplesmente pedir desculpas. Thank, agradecer ao cliente por ter compartilhado sua experiência é fundamental para mostrar que a opinião dele é valorizada. Explain, explicar-se apropriado, o funcionário pode explicar os motivos do problema e as medidas que estão sendo tomadas para evitar que ele se repita. O poder dos hábitos no atendimento ao cliente. Ao utilizar o método Latte de forma consistente, a Starbucks criou um padrão de atendimento ao cliente que se tornou parte da cultura da empresa. Os funcionários, ao seguirem esses passos, transformam o atendimento em um hábito, garantindo uma experiência positiva para todos os clientes. Por que o método Latte funciona? Consistência, ao seguir um método definido, a Starbucks garante que todos os clientes sejam atendidos de forma similar, independentemente da loja ou do funcionário. Empatia, ao demonstrar empatia e ouvir atentamente os clientes, a Starbucks cria um vínculo emocional que fortalece o relacionamento com a marca. Resolução de problemas. O método Latte oferece uma estrutura para resolver problemas de forma eficaz, aumentando a satisfação do cliente. Cultura organizacional. O método se torna parte da cultura da empresa, sendo transmitido para novos funcionários e reforçado constantemente. Em resumo, o capítulo sobre a Starbucks e o poder do hábito demonstra como a criação de hábitos pode transformar uma empresa. Ao utilizar o método Latte, a Starbucks não apenas resolve problemas, mas também constrói uma marca forte e leal. O poder dos hábitos no atendimento ao cliente. Ao utilizar o método Latte de forma consistente, a Starbucks criou um padrão de atendimento ao cliente que se tornou parte da cultura da empresa. Os funcionários, ao seguirem esses passos, transformam o atendimento em um hábito, garantindo uma experiência positiva para todos os clientes. Por que o método Latte funciona? Consistência, ao seguir um método definido, a Starbucks garante que todos os clientes sejam atendidos de forma similar, independentemente da loja ou do funcionário.
Empatia. Ao demonstrar empatia e ouvir atentamente os clientes, a Starbucks cria um vínculo emocional que fortalece o relacionamento com a marca. Resolução de problemas. O método LATE oferece uma estrutura para resolver problemas de forma eficaz, aumentando a satisfação do cliente. Cultura organizacional. O método se torna parte da cultura da empresa, sendo transmitido para novos funcionários e reforçado constantemente. Em resumo, o capítulo sobre a Starbucks e o poder do hábito demonstra como a criação de hábitos pode transformar uma empresa. Ao utilizar o método LATE, a Starbucks não apenas resolve problemas, mas também constrói uma marca forte e leal. O ciclo do hábito, em Desvendando o Coração da Mudança. No capítulo sobre o MIT, o poder do hábito, Charles Duhigg apresenta o modelo do ciclo do hábito, um conceito fundamental para entender como os hábitos se formam e se mantêm. Esse modelo, desenvolvido por pesquisadores do MIT, consiste em 3 elementos principais. Deixa, é o gatilho que inicia o processo do hábito, um estímulo interno ou externo que indica ao cérebro que é hora de realizar a rotina habitual. Pode ser um horário específico do dia, a presença de um objeto ou um sentimento particular. Rotina. A rotina é o comportamento em si, a ação automática que o hábito desencadeia. Pode ser escovar os dentes, tomar café da manhã ou checar o celular. Recompensa. A reward é a sensação positiva ou o benefício que reforça o hábito. Pode ser o sabor do café, o prazer de completar uma tarefa ou a sensação de segurança que vem de seguir uma rotina. O poder do ciclo do hábito. Ao entender o ciclo do hábito, podemos identificar as deixas, em quais são os gatilhos que desencadeiam seus hábitos indesejados. Modificar a rotina, em substitua o comportamento antigo por um novo. Obter uma recompensa, em associa o novo comportamento a uma recompensa para reforçá-lo. Exemplo do ciclo do hábito. Deixa, o cheiro de café fresco pela manhã. Rotina, em tomar café. Recompensa, em a sensação de energia e prazer. Em resumo, o ciclo do hábito é a base de todos os comportamentos automáticos. Ao entender como este ciclo funciona, podemos tomar medidas para mudar nossos hábitos e alcançar nossos objetivos. O hábito de fumar, em uma análise sob a lente do ciclo do hábito. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, utiliza o vício em nicotina como um exemplo clássico para ilustrar o funcionamento do ciclo do hábito. Ao analisar o comportamento de fumantes, o autor demonstra como a identificação das deixas, rotinas e recompensas associadas ao ato de fumar é fundamental para entender e, consequentemente, modificar esse hábito. Desvendando o hábito de fumar. Deixas, os gatilhos que levam um fumante a acender um cigarro podem ser diversos: o término de uma refeição, uma conversa estressante, um momento de relaxamento, ou até mesmo a simples vista de um maço de cigarros. Essas deixas funcionam como sinais para o cérebro, indicando que é hora de realizar a rotina habitual. Rotina, a rotina, nesse caso, é o ato de fumar em si. É a ação física de levar o cigarro à boca, acendê-lo e aspirar a fumaça. Recompensa, a recompensa obtida com o ato de fumar é a liberação de dopamina, um neurotransmissor que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar. Além disso, o ato de fumar pode estar associado a outros tipos de recompensa, como a redução do estresse ou a sensação de pertencer a um grupo social. Quebrando o ciclo. Para romper com o hábito de fumar, é crucial identificar e modificar os elementos do ciclo do hábito. Algumas estratégias que podem ser utilizadas incluem: identificar as deixas e manter um diário pode ajudar a identificar os momentos e lugares em que a vontade de fumar é mais forte. Modificar a rotina, quando surgir a vontade de fumar, substituir a rotina por outra atividade, como tomar um copo d'água, fazer algumas respirações profundas ou praticar um exercício físico. Oferecer uma nova recompensa e encontrar outras formas de obter as mesmas recompensas, como praticar atividades prazerosas, passar tempo com amigos ou cuidar de si mesmo. A importância da compreensão do ciclo do hábito. Ao entender o ciclo do hábito, os ex-fumantes podem desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com a vontade de fumar e evitar recaídas. Além disso, essa compreensão pode ser aplicada a outros hábitos que desejam mudar, como a alimentação, o exercício físico e a organização. Em resumo, o exemplo do hábito de fumar demonstra o poder do ciclo do hábito e como a identificação e a modificação dos seus elementos podem ser a chave para a mudança de comportamento. Ao entender os mecanismos que estão por trás de nossos hábitos, podemos tomar o controle de nossas vidas e construir hábitos mais saudáveis e produtivos. O hábito de comer, em uma análise sob a lente do ciclo do hábito. Charles Duhigg explora em profundidade como o ciclo de hábito se aplica a diversos aspectos da nossa vida, incluindo os hábitos alimentares. O desejo por doces, por exemplo, pode ser perfeitamente mapeado nesse ciclo.
A deixa pode ser variada, em estresse, tédio, hora específica do dia, como à tarde, a presença de doces em casa ou até mesmo o cheiro de um bolo assando. Rotina. A rotina é o ato de comer o doce. É a ação física de levar o alimento à boca e saboreá-lo. Recompensa. A recompensa é a sensação de prazer proporcionada pelo açúcar, a diminuição do estresse ou a satisfação de um desejo específico. Quebrando o hábito de comer doces. Para substituir o hábito de comer doces por opções mais saudáveis, é fundamental entender e modificar esse ciclo. Identificar as deixas e anote em um diário quando e por que você sente vontade de comer doces. Isso te ajudará a identificar os gatilhos. Modificar a rotina. Quando sentir vontade de comer um doce, substitua a rotina por outra atividade, como beber um copo d'água, comer uma fruta ou fazer uma pequena caminhada. Oferecer uma nova recompensa e encontre outras formas de obter as mesmas recompensas, como praticar um hobby, ouvir música ou passar tempo com amigos. A importância da substituição. A chave para mudar um hábito alimentar é substituir o comportamento indesejado por outro mais saudável. Ao identificar a recompensa que o hábito proporciona, você pode encontrar uma alternativa que satisfaça essa mesma necessidade. Por exemplo, se você come um doce para se sentir mais feliz, pode tentar praticar atividades que te proporcionem prazer, como ouvir música ou ler um livro. Em resumo, o ciclo do hábito é uma ferramenta poderosa para entender e modificar nossos hábitos alimentares. Ao identificar as deixas, rotinas e recompensas associadas a um determinado hábito, podemos desenvolver estratégias eficazes para substituí-lo por um comportamento mais saudável e alcançar nossos objetivos de bem-estar. Gostaria de explorar mais algum aspecto dos hábitos alimentares ou de outros hábitos? Podemos discutir como criar um plano de alimentação saudável, como lidar com as tentações e como manter a motivação durante o processo de mudança. A experiência pessoal de Charles Duhigg em quebrando o hábito dos cookies. Em O Poder do Hábito, Charles Duhigg não apenas apresenta conceitos teóricos sobre o ciclo do hábito, mas também compartilha uma experiência pessoal para ilustrar como a aplicação desses conhecimentos pode ser eficaz na vida real. O hábito dos cookies. O autor descreve como, durante um período, desenvolveu o hábito de comprar cookies em uma cafeteria próxima ao seu escritório. Essa rotina se tornou tão automática que ele a realizava quase sem perceber. Ao analisar esse hábito sob a lente do ciclo do hábito, Duhigg identificou os seguintes elementos. Deixa, nesse caso, era passar pela cafeteria no final da tarde. A visão dos cookies expostos na vitrine, combinada com o cansaço do dia, era o gatilho que desencadeava a vontade de comprar um doce. Rotina, a rotina era a compra do cookie e o consumo imediato ou posterior. Recompensa, a recompensa era a sensação de prazer proporcionada pelo sabor do cookie e a pausa momentânea na rotina de trabalho. Quebrando o ciclo. Para romper com esse hábito, Duhigg utilizou as ferramentas que ele mesmo estava estudando. Ele começou por identificar as deixas e a recompensa associadas ao hábito. Em seguida, ele experimentou diferentes estratégias para modificar a rotina. Mudar o caminho. Inicialmente, ele tentou evitar passar pela cafeteria no final da tarde, buscando rotas alternativas. Substituir a recompensa e ao invés de comprar um cookie, ele começou a levar uma fruta para o trabalho, oferecendo uma alternativa mais saudável e igualmente satisfatória. Modificar o ambiente e ele conversou com os colegas de trabalho sobre sua tentativa de mudar o hábito e pediu para que o ajudassem a resistir à tentação. O resultado. Ao aplicar de forma consistente as estratégias para modificar o ciclo do hábito, Duhigg conseguiu, com sucesso, romper com o hábito de comprar cookies na cafeteria. Essa experiência pessoal demonstra a eficácia do modelo do ciclo do hábito e a importância de entender os mecanismos que estão por trás de nossos comportamentos para podermos modificá-los. A lição. A história de Duhigg com os cookies é um lembrete de que mesmo hábitos aparentemente inofensivos podem ser difíceis de mudar, mas com a compreensão do ciclo do hábito e a aplicação de estratégias adequadas, é possível alcançar a mudança desejada.